o que você precisa saber sobre integral tripla e mudança de variáveis. Bom, gente, agora nós vamos tratar de integrais triplas, ou seja, tudo que a gente já falou sobre integrais duplas vai continuar valendo, e agora a gente vai aumentar um degrau aí e ver o que vai mudar de um conceito para outro. Bom, hoje nós vamos definir o que é essa integral tripla, nós vamos calcular essas integrais sobre regiões, né? Cada um tem o seu tipo e uma forma mais fácil de você resolver essa integral, tá bom, gente? Então, a gente pode separar, então, essas regiões como caixas, né? Que seria retangulares. Nós podemos separar essas regiões sobre regiões gerais, né? Assim como lá na integral dupla a gente tinha o tipo 1 e o tipo 2, aqui a gente também tem esse caso aí, só que a gente vai ver de uma outra maneira, tá bom, gente? Aí também a gente pode calcular essa integral, né, utilizando outros tipos de coordenadas. Nesse caso, como as coordenadas cilíndricas e também como as coordenadas esféricas. Bom, gente, além disso, né, como a gente já falou também nas integrais duplas, quando a gente faz essa conversão de coordenadas aí, surge aquele termo lá na integral, né, que não pode faltar, né, mas a gente também não viu da onde que surgia esse termo, né, então agora, né, depois que a gente vê, né, essas outras coordenadas aí, que a gente vai entender da onde que surge então esse termo, que é o jacobiano, né? E ele vem a partir dessa transformação, né, dessa mudança de variáveis, né, de coordenadas dentro da integral. Tá bom, gente? Bom, então vamos começar, né? Assim como na integral dupla, né? Para a gente poder integrar, né, uma função, a gente precisa integrar ela numa região, certo? Então, o que vai mudar da integral dupla para a tripla? Então, já começamos a mudança graficamente, porque quando a gente está, né, com uma função de 3 variáveis, o gráfico dessa função ela estaria no R4. E no R4, né, a gente não consegue mais enxergar graficamente. Ou seja, né, o seu gráfico da sua função, você não vai conseguir mais plotar ela. Porém, como a gente está falando de uma função de 3 variáveis, então o nosso domínio, a nossa região vai estar onde? Vai estar lá no espaço, no R3, né? 3 dimensões. Então, o que a gente vai conseguir enxergar agora com as integrais triplas vai ser justamente a região em que a gente vai aplicar essa integral, certo, gente? Então, relembrando, a partir de agora, todos esses sólidos que a gente vai começar a trabalhar, eles estão falando a respeito da região em que você vai integrar, né, a sua função, não sobre o gráfico da sua função em si, tá bom, gente? Bom, então, assim como nas integrais duplas, o que eu falei para vocês, né, a primeira coisa que vocês precisam fazer quando vocês vão fazer essa integral é o quê? Verificar a região em que você está integrando. E é a partir dela que a gente vai encontrar métodos para calcular essa integral, certo, gente? Como a gente está, então, numa região que está no espaço, então a gente vai poder separar, né, as nossas regiões em 4 tipos, né? Então, a gente tem a caixa retangular, né, que é quando bem parecido com o caso, né, da integral dupla, que a gente tinha a região retangular, é bem parecido, só que agora num caso tridimensional, certo? Que os nossos limitantes são numéricos, então fica bem tranquilo de resolver. Aí nós temos as regiões gerais. Aqui eu coloquei tipo 1, tipo 2 e tipo 3, porque é análogo também ao que a gente viu na integral dupla. Só que dessa vez eu vou explicar para vocês de forma que vocês não precisem exatamente recorrer ao gráfico, né, desse sólido,
certo, gente? Talvez seja mais fácil, dependendo dos casos, que você consiga verificar a limitação das suas variáveis apenas com a cara das suas funções, tá bom, gente? Então, é o que a gente vai fazer quando a gente, né, vê as regiões gerais. Aí, então, né, como eu já adiantei vocês também, né, agora a gente vai estar trabalhando no espaço, né, e a gente pode converter das coordenadas cartesianas para coordenadas cilíndricas ou coordenadas esféricas. Tá, professora, mas para que a gente tem tanto tipo de coordenada? Bom, as coordenadas cilíndricas e as coordenadas esféricas, elas são direcionadas realmente para superfícies que são, vamos dizer assim, arredondadas, né? Paraboloide, hiperboloide, cone, cilindro, enfim. Tudo isso já vai estar mais propício ao uso dessas coordenadas, certo? E aí a gente vai ver algumas diferenças aí, né, nessas coordenadas cilíndricas e esféricas, que você vai poder sentir a diferença de onde que eu vou usar cada uma das coordenadas, tá bom, gente? Então vamos lá. Bom, integrais triplas em caixas. Bom, assim como lá na integral dupla, quando a gente tinha uma integral numa região retangular, o que acontecia? Os nossos limitantes para as nossas variáveis, eles eram todos numéricos. Então, aqui, né, no caso de uma função de 3 variáveis, é a mesma coisa. A gente diz que a gente está integrando numa caixa quando, né, os limitantes das nossas variáveis, eles são numéricos, certo, gente? E aí, então, né, falando agora da definição da integral tripla, a gente continua com esse limite, né? Que é a mesma coisa da gente particionar a nossa região em agora a nossa região vai estar no espaço, então a gente vai particionar essa caixa retangular, né, em paralelepípedos menores ou, né, de mesma dimensão aí, e a gente vai somar esses volumes e a gente vai encontrar então essa região aí. E aí, então, na prática, o que isso quer dizer, né? Apesar desse limite todo feio aí com 3 somatórios, o que a gente vai fazer na prática? Muito parecido com o que a gente fez na integral dupla, né? Ou seja, às vezes você vai encontrar essa notação aqui, né, para uma caixa retangular, ou você pode encontrar a notação dessa maneira. Ou seja, quando eu escrevo dessa maneira, a minha variação de x está entre A e B, a minha variação de y está entre C e D, e a minha variação de z está entre R e S. Certo, gente? E aí, então, quando eu vou montar a minha integral, é aquilo que eu também já falei para vocês no cálculo de integral dupla. Você tem que cuidar, né, da ordem em que você está fazendo a sua integração. Se, então, essa integral de dentro, ela está variando entre A e B, então quer dizer que a gente está falando da variável x. Então, sempre coloca na ordem certinha que você vai realizar a integração. Para integrar, mesma coisa também, de dentro para fora, certo? Resolveu em relação a x, aí o que sobrou você integra em relação a y. Resolveu aqui em relação a y, o que sobrou você integra em relação a z, certo, gente? E aí, como a gente está em uma região retangular, né? Uma caixa retangular, vamos dizer assim, será que o nosso teorema de Fubini, né, aquele que a gente podia trocar a ordem de integração, ele é válido? Sim, gente, para integral em regiões retangulares, tanto na R2 como na R3, enfim, integrais múltiplas em que os limitantes são numéricos, gente, vai valer o teorema de Fubini, certo? Então, pode trocar a ordem, desde que, né, vocês coloquem tudo certinho, né, as limitações junto com as suas variáveis, tá tudo certo. Tá bom, gente? Bom, aí então
agora a gente já saiu da caixa retangular. Agora a gente está numa superfície ali, num sólido ali na nossa região de integração, que ele já não tem esse formato bonitinho retangular. Como que a gente faz para então poder escrever a nossa integral? Porque eu vejo assim que a parte eu acho mais complicadinha das integrais triplas é você entender quais são as limitações das suas integrais. Porque a forma de resolver, gente, ela é a mesma para integral dupla, tripla ou múltipla, né? A grande dificuldade aí é você achar os limitantes. Bom, gente, aqui já na integral tripla, se você tiver acesso a um software para criar esse sólido, essa região, ótimo. Então, você pode utilizar ele para te ajudar a descrever essa região aí onde você vai integrar. Mas no caso, se você não tiver como acessar elas, o que você pode fazer? Então, a ideia, gente, para você montar esses limites de integração é sempre a seguinte. Primeiro, você vai escolher uma das variáveis que você conhece as limitações e que essas limitações elas sejam numéricas, certo? Quando você escolher uma das variáveis e você souber a limitação delas, você sempre vai deixar, né, as integrais com limitantes numéricos para o lado de fora, a última a ser resolvida, certo? Aí, as variáveis de dentro, elas precisam depender das outras variáveis. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, o que eu fiz? Eu sei que a variação do x está entre a e b. É uma variação entre números, a e b. Então, eu vou deixar ela na integral de fora. Aí, eu escolhi uma outra variável entre z e y. No caso, eu peguei a y, para depender da variável x, certo, gente? Então, as minhas limitações para y, elas têm que estar escritas em função da variável x apenas, tá? Não pode aparecer o z, certo? E aí, consegui achar esses limitantes. Aí, para minha última variável, a que sobrou, no caso a z, essa z, ela pode depender, né? As limitações da minha z, elas podem depender, então, da variável x e da variável y, tá bom, gente? Então, essa é a dica. Sempre, na hora de você colocar as limitações das suas variáveis, você vai ter que colocar uma dependendo da outra, certo? Mas aí você escolhe de maneira que fique mais fácil você resolver as suas integrais. Parece um pouco difícil, um pouco abstrato, mas a gente vai ver alguns exemplos aí de como que você vai montar essas regiões, certo, gente? E aqui, nessa segunda expressão, seria basicamente a mesma ideia, só que aqui, por exemplo, eu coloquei a limitação de y como c e d, numérica, a limitação de x, então, ela vai depender, né, da variável y, e a limitação de z, ela vai depender de x e y, tá bom, gente? Bom, então aqui foi o que eu já adiantei para vocês, né? Então, escolha uma variável que seja limitada por valores numéricos. Então, você vai pegar a sua equação da superfície, né? Que vai estar lá no seu sólido onde você vai aplicar a integral. Gente, você não vai pegar a função que está dentro da integral, tá? Você vai pegar a função que vai te dar o sólido onde você vai aplicar a integração, tá bom, gente? É diferente, tá? As equações que você vai pegar para calcular, tá bom? E aí, então, você vai, né? Se você escolher uma variável com limitação numérica, você vai pegar uma outra dessas variáveis aí e vai deixar, então, a limitação dessa variável em relação à variável anterior que você escolheu. E a terceira pode estar em função das outras duas anteriores. Beleza, gente? Bom, agora, então a gente viu a integração em regiões gerais aí. Só que existem sólidos aí que você vai aplicar a sua integral
que eles têm um formato circular, arredondado aí. E é um pouco conhecido, né? Por exemplo, se eu trabalhar com cilindro, com parabolóide, hiperbolóide, uma esfera, né? Vai ter bastante exemplos que você vai ter esse tipo de sólido para poder aplicar a integração. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender duas coordenadas diferentes aí para você trocar e facilitar os seus cálculos. Gente, a ideia é facilitar os cálculos, tá bom, gente? Apesar de parecer algo um pouco complexo, gente, isso daí vai facilitar bastante na hora de resolver as suas integrais, tá? Bom, gente, bem parecido com as coordenadas polares são as coordenadas cilíndricas, só que no espaço, no R3. Então, a gente vai ter três coordenadas aqui. Nesse caso, é R, θ e Z. Então, gente, R θ é para você se localizar quanto, né, ao raio, ou seja, distância, né, do ponto até a origem. O θ é o ângulo formado, então, entre, né, o raio, né, esse raio e o eixo polar, certo? Que vai ter, então, esse eixo. E o Z, gente, o Z é a altura, quando você, né, a gente calcula a altura também no... e o Z, gente, ele é a altura, assim como a gente calcula nas coordenadas cartesianas. Então, essa é a formação das coordenadas cilíndricas, certo? E aí, para você fazer a conversão agora, então, das coordenadas cartesianas para as coordenadas cilíndricas e vice-versa, então a gente utiliza, né, essas expressões aí. Então, x vai ser r cosseno de θ, y vai ser r seno de θ, e o z vai ser o z, próprio das coordenadas cartesianas, certo, gente? Além disso, a gente também pode utilizar, né, essas expressões, essas identidades trigonométricas aqui, que vai ajudar também a gente fazer essa conversão, tá? Então, a gente pode usar o r quadrado igual a x quadrado mais y quadrado, a gente pode utilizar tangente de θ igual a y sobre x, certo? E a mesma ideia de coordenadas polares, só que no espaço. Bom, quando a gente trabalha, então, com coordenadas cilíndricas, o que a gente tem que fazer? Esboçar, então, esse sólido, né? Essa superfície aí, aonde a gente vai calcular a integral. Então, quando a gente faz isso, então a gente tem a limitação para R, para θ e para Z, certo? Então, quando a gente faz essa jogada, então eu escolho uma delas, né? θ, R ou Z, que vai variar numericamente. Nesse caso aqui, o θ está variando numericamente. O raio, gente, o raio pode ser que dependa, então, do meu θ, né? Porque a segunda variável, então, ela vai depender da primeira variável que eu escolhi, certo? E a terceira variável, nesse caso aqui o z, né, ele pode depender, então, de r e de θ, certo? Por isso que aqui ele está limitado por duas funções aqui, com r cosseno θ e r seno θ, certo, gente? Então, neste caso, nós encontramos uma expressão geral dessa maneira, gente. Então, o que precisa ser feito para fazer a integral tripla em coordenadas cilíndricas? Primeiro de tudo, precisa saber qual região você está aplicando a integração. Descobri que ela tem um formato arredondado, posso utilizar as coordenadas cilíndricas? Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer? Descobrir agora as limitações dessa região, né, desse sólido, agora em coordenadas r, θ e z, certo, gente? Aí, pode ser que essas suas limitações, elas não dependam numericamente apenas, mas que dependam das suas próprias variáveis aí. Então, por isso que apareceu essas expressões aqui, certo? E aí, né, em seguida, você precisa, entre aspas, traduzir a sua função agora nas coordenadas
cilíndricas, r, θ e z. Então, por isso que aqui a gente tem f de r cosseno θ, r seno θ e z, porque antes era em coordenadas cartesianas, certo, gente? E aí, assim como nas coordenadas polares, quando a gente faz essa mudança de variáveis, a gente paga um preço, né? Nesse caso, a integral tripla ganha esse termo r, né? Que mais para frente a gente vai ver que ele é o tal do jacobiano e ele é o cara que vai realmente fazer essa conversão de uma variável, né, de um sistema de coordenadas para outro. Então, não esqueçam desse R aqui, tá bom? Na hora que vocês forem fazer essa conversão de coordenadas, tá bom, gente? E aí, então, né, é isso que eu falei para vocês, né? Determine os limitantes, transforme a f para coordenadas cilíndricas e resolva a sua integral tripla. Resolver a integral tripla, gente, a ideia é a mesma. Resolve a integral de dentro, não esquece desse r, depois resolve a segunda integral, depois resolve a terceira integral. E é o mesmo esquema, só que agora a gente está trabalhando com r, θ e z. Bom, aí a gente vai falar de outra coordenada aí. Essa coordenada ela é um pouquinho mais complicada, diferente. Por quê? Porque agora a gente vai trabalhar com 3 parâmetros aqui: ρ, φ e θ, que são letras gregas, tá bom, gente? Não se assustem. Esse ρ, gente, ele é análogo ao raio, né? Aquele raio que a gente tem entre a origem, né, e o ponto. Então, esse ρ, ele é análogo ao raio, certo? O φ, gente, o φ, ele vai ser um parâmetro novo aí pra gente, e ele vai medir, né, quando a gente está aí nas coordenadas esféricas, ele vai medir o ângulo que eu estou formando, né, entre o eixo Z, né, e o meu raio, certo, gente? E o θ, gente, o θ é o mesmo, ele vai te falar a distância, então, né, o ângulo que é formado entre o raio e o meu eixo polar, certo? E aí, então, esse ângulo aí, ele vai marcar o θ, beleza, gente? Aí, então, quando a gente faz essa conversão aqui de ρ, φ e θ, então a gente consegue fazer essa conversão de coordenada cartesiana para coordenada esférica utilizando essa parametrização aqui. Então, x vai ser igual a ρ seno φ cosseno θ, y vai ser igual a ρ seno φ seno θ e o z vai ser igual a ρ cosseno de φ, tá bom, gente? Então, essa mudança de coordenadas aí, então vai acarretar que o seu x, o seu y e o seu z devem ser escritos dessa maneira aqui, agora dependendo de ρ, φ e θ, certo? Como a gente está trabalhando com coordenadas esféricas, vale a gente utilizar essa identidade aqui, né? Que quando a gente está numa esfera, então x² mais y² mais z² vai ser igual a ρ ao quadrado, que é o raio ao quadrado. Essa identidade aqui, provavelmente vocês vão utilizar bastante quando fizerem aí as transformações em coordenadas esféricas, certo, gente? Bom, e aí quando a gente faz essa integral tripla em coordenadas esféricas, então como que vai ficar os nossos limitantes? Nesse caso, gente, a limitação para ρ vai ser numérica, a limitação para θ também vai ser numérica, apesar de ter o π radianos lá, e a minha limitação para φ também vai ser numérica, tá bom, gente? Então, apesar de parecer bem diferente, bem difícil, gente, as nossas limitações vão ficar, a maioria dos casos, dependendo, então, de limites numéricos aí, tá bom, gente? Então, o nosso foco vai ser mesmo em você
escrever essa região aí certinho, né, com essas coordenadas, beleza, gente? E aí, quando a gente monta a nossa integral, então, não podemos esquecer a ordem de integração que a gente vai utilizar, né? Se todas, né, forem numéricas aí, então, não esquecer, né, que se eu tenho a integral de dentro e como a variação de A e B, então eu sei que a integral de dentro ela é em relação a ρ. E a segunda vai ser entre alfa e beta, ou seja, então, estamos integrando em relação a θ. E a de fora, então, ela está variando entre C e D, ou seja, a gente está falando da integral em relação a φ, certo? E quando a gente vai montar essa integral, não esquecer de transformar, então, a sua função agora nessas coordenadas, ρ, φ e θ. Gente, se eu estou fazendo essa mudança de coordenadas, não pode ter nada em função de x, y e z+, tá bom, gente? Então, tudo tem que ficar em função de ρ, φ e θ, tá bom, gente? E, né, não podemos esquecer desse termo em vermelho, que ele é o nosso, né, o nosso preço que a gente paga quando a gente faz essa mudança. No caso das coordenadas esféricas, né, esse termo aqui que aparece é o ρ² seno de φ, certo, gente? Então, não esqueçam de colocar isso nas suas integrais em coordenadas esféricas. Jeito de calcular a integral tripla? De dentro para fora, tá bom, gente? E aí, então, foi isso que eu falei para vocês, tá? Eu acredito que o maior, né, a parte um pouquinho mais difícil aí nessas integrais triplas vai ser realmente descrever os limitantes das suas variáveis, tá bom, gente? Por isso que é importante que vocês treinem bastante. Tentem resolver bastante exercícios para vocês verem que tipo de sólido que pode surgir aí na sua integração. E aí, então, se puder plotar eles, pode plotar para você saber mais ou menos o comportamento dessa região aí que você está integrando, tá bom, gente? Agora, né, assim como eu já adiantei vocês, né, quando a gente utiliza outras coordenadas aí, não só quando a gente fala de polar, esférica ou cilíndrica, qualquer mudança de variáveis que a gente faz, bom, a gente pode ter as variáveis x e y e z, e aí querer mudar para u, v e w, por exemplo. Isso é uma mudança de variável. E aí, toda mudança de variável, então, tem um preço a ser pago, que é o jacobiano. Bom, gente, então vamos ver o que está acontecendo, né, nesses casos. Bom, quando a gente faz essa mudança, né, de coordenadas diferente da cartesiana dentro da integral, então a gente acrescenta esse termo que eu sempre enfatizei em vermelho, tá, gente? Mudar de variáveis, no fundo, tem a ver, então, com uma transformação de variáveis que a gente faz. Então, quando eu falo transformar de variáveis, não é uma palavra tão sem sentido, né? Quando a gente pensa em álgebra linear, a gente está falando de transformações lineares aí que vão mudar as variáveis x, y para outra, tá bom, gente? E aí, essa transformação ela pode ser aplicada em integrais duplas, triplas ou múltiplas também, tá bom, gente? Então, o que a gente faz? Quando a gente está, né, então, com uma coordenada cartesiana original e eu quero mudar para um outro sistema de coordenadas, por exemplo, o v, nesse caso a gente está com uma função de duas variáveis, tá? Mas pode ser aplicada para uma função de 3 ou mais variáveis também. Então, quando eu aplico, né, essa mudança de variáveis, então a minha f agora vai depender de u e v, e aí, às vezes, a minha região vai mudar também, certo? Toda mudança de variáveis, gente, a gente não faz à toa. Normalmente, a gente muda de variáveis para facilitar os nossos cálculos, certo?
Então, pode ser que quando eu utilizo uma variável xy cartesiana, por exemplo, eu tenho uma região, um sólido aí, que é difícil de você descrever, certo? E aí, então, quando eu troco, né, de variáveis, o que eu faço? Eu consigo simplificar essa região, esse sólido, e consigo descrever ele facilmente, tá bom, gente? Então, é para isso que a gente utiliza a mudança de variáveis. Então, tudo que era xy agora vai ficar dependendo de u e v, certo? E a gente acrescenta este termo aqui, que é o jacobiano. Poxa, então ele é a derivada do xy em relação ao v. Mas como que a gente calcula esse termo jacobiano aqui? É esse determinante aqui, ó. Esse determinante onde os meus termos aqui, os meus elementos da matriz, eles são a derivada de x em relação a u, derivada de x em relação a v, derivada de y em relação a u e a derivada de y em relação a v. Certo, gente? E aí, quando eu calculo isso daqui, né, eu consigo, então, montar essa integral em outra variável, tá bom, gente? Aí, né, você vai pensar, nossa, mas é só isso? Como que, então, lá nas coordenadas polares, cilíndricas ou esféricas apareceu aquele termo? Então, é isso que nós vamos ver nos exemplos, como que esse termo aparece realmente quando a gente muda de coordenadas. Tá bom, gente? Então, esse procedimento, não só para as coordenadas polares, cilíndricas, esféricas, mas para qualquer mudança de variável que você fizer na sua integral. Beleza, gente? Então, aqui a gente está só com um resumo, tá bom? Se vocês tiverem, né, acesso ao Stuart, volume 2. A gente estudou, então, sessão 15.6 até sessão 15.9. E aí, agora a gente vai ver alguns vídeos aí com exemplos de como calcular essas integrais triplas, tá bom, gente? Bons estudos!